Caríssimos alunos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para tratar do conteúdo de história. E hoje eu trago para vocês um dos mais questionados, um dos maiores momentos de guerra da história da humanidade, que foi a Segunda Grande Guerra. E falamos há pouco sobre o primeiro encontro e agora, efetivamente, o segundo encontro, né, a chamada mãe de todas as guerras. E hoje, excepcionalmente, eu trago para vocês algumas figuras que foram e se tornaram emblemáticas nesse momento. Nós temos aí na parte superior esquerda corpos deixados, abandonados à própria sorte, e muitos foram literalmente largados. Esses foram frutos do trabalho do nazismo nos campos de concentração. Nós temos aí o famoso Enola Gay. Esse foi o avião que carregou a bomba atômica. Esse foi a máquina, a arma, né, de destruição em massa. Lançou a Little Boy, que está aí do lado, a bomba atômica, que arrasou as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Ao centro, as fornalhas onde pessoas eram queimadas vivas nos campos de concentração. E aí existiam dois tipos de campo. Uns eram campos de concentração, de trabalho, outros campos de extermínio. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista ao clássico da Segunda Guerra Mundial, O Menino de Pijama Listrado, que faz uma alusão ao momento da guerra. E quem tiver a oportunidade de assistir, eu aconselho que assista. É um filme forte, é um filme de impacto, mas que mostra muito bem esse momento. Na parte inferior, o cogumelo atômico, exatamente na sequência do toque da bomba. Ela não chegou a explodir no solo, ela explodiu um pouco antes e levantou uma nuvem de partículas atômicas que, por onde ela passou, ela contaminou o local. Embaixo e ao lado, as figuras marcantes do nazismo e do fascismo, Hitler passando em reconhecimento à tropa, e num dos seus momentos onde ele externava toda a sua pompa e circunstância do seu poder. Vamos conceituar. Segunda Guerra Mundial foi um evento de escala global, assim como a Primeira Guerra, mas em uma proporção muito maior. Ela durou entre 1939 e 1945 e foi marcada por uma das grandes máculas da humanidade, que foi o movimento nazista, né, e que dizimou milhões de judeus e ficou conhecido como Holocausto. Traga aí uma imagem emblemática. Vocês não sabem o que essa imagem representou para a guerra. Isso aí foi o desembarque na Normandia, onde eles guerrilharam durante algum tempo na questão do litoral e as tropas tomaram posse disso aí e desembarcaram na Normandia. Esse foi, né, o chamado dia D, né, o dia do desembarque, e marcou, né, o início da retomada dos aliados, né, do território europeu. E aí vamos caracterizar o conflito. De que forma eu posso caracterizar a Segunda Guerra Mundial? Foi um conflito armado, todo mundo já sabe sobre isso, e houve uma estúpida movimentação de recursos. Países do mundo, né, se concentraram em levar para a guerra o que eles tinham de melhor, tanto em questão de armamento,
de pessoal, de logística. Então, uma das maiores características dessa guerra foi a gigantesca, a esmagadora acumulação de recursos para o evento guerra. Nesse slide tem duas imagens emblemáticas. Uma cidade bombardeada, o que sobrou da cidade, as ruínas, e na imagem do lado, corpos empilhados que retratam quando, no pós-guerra, quando eles chegavam nos campos de concentração, encontravam lá imagens medonhas, de terror mesmo. E o povo foi convidado a visitar os campos de concentração, porque, mesmo sendo alemão, muitas pessoas não tinham ideia do que acontecia nos campos. Eles vendiam uma falsa ideia de que os campos eram locais onde pessoas ficavam aprisionadas, mas ali eles tinham lazer, tinham recreação, boa alimentação, não existiam maus tratos. E essa é a dura imagem dos campos de concentração. Vocês vão ouvir falar bastante o grupo do Eixo e o grupo dos Aliados, que foram as potências, de um lado, lideradas pela Alemanha, fortemente apoiada pelo Japão, e do outro lado, os países que colocaram represália ao movimento expansionista de Hitler, do nazismo. E aí, eu acabei de falar do expansionismo. E aí, observem na figura a suástica, que é o símbolo dos exércitos cruzados. Era um partido político que virou o terror mundial, inclusive em qualquer lugar do mundo, o nazismo é abominado. Fazer apologia ao nazismo é crime. E aí, de onde ele surgiu? Da Alemanha, e para onde ele se irradiou? Né? Para a Europa e Ásia, onde Hitler conseguiu invadir e dominar territórios. Nesse período, a Alemanha, isso um pouco antes da guerra, a Alemanha, que havia perdido a guerra, a Primeira Guerra Mundial, na década de 20, o mundo inteiro passou por uma crise histórica, a famosa crise de 29. Então, eles acabavam de passar por um processo chamado República de Weimar, onde começavam a surgir ideias republicanas de tomada de poder, imposição de decisão. E aí vem a crise de 29. E eu abro um parêntese, nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, talvez um momento que possa superar a crise de 29, com a paralisação do mundo por conta da pandemia do coronavírus, podemos ter aí, no futuro próximo, a famosa crise de 1920, 1921. Não provocada por guerras, aqui sim provocada por um vírus que assolou a humanidade. E aí, uma palavra que a gente tem ouvido muito na atualidade, o termo fascismo. E a simbologia maior do fascismo é essa mão forte segurando a serpente. É uma forma de governo onde o poder ele é exercido basicamente pela força. E aí houve, a partir dos movimentos autoritários, do fascismo, do nazismo, uma tomada de poder no mundo. Ela existia em vários territórios e, nesse momento, ela cresceu, ganhou fôlego, até que Hitler tentasse ascender o poder, tentasse tomar o poder do mundo, pregava a raça ariana, a raça pura, e queria banir do mundo aqueles que eles julgavam ser os causadores da derrota alemã, no caso, o povo judeu. Então, ouvimos muito, como eu falei, hoje as mídias propagam. O que seria fascismo? É uma ideologia, é um regime, uma forma de administrar com mãos de ferro. É uma tomada de poder pela força, pela imposição. Portanto,
nós que estudamos temos que ter cuidado com o emprego do termo, porque ele pode ser um pejorativo para algo muito, muito negativo, uma parte negra da história do mundo e, por que não dizer, da história do Brasil. Nós vemos aí uma marcha, o exército marchando e levando a simbologia da suástica, da SS. Isso era uma forma de dominação, também da ideia do expansionismo nazista, onde Hitler defendia que nos grandes encontros se propagasse a ideia do poder nazista sobre os outros. Era uma forma de mostrar para o povo alemão que aquilo era bom, que aquilo era interessante. E aí, até onde foi a guerra? O avanço e a extensão da guerra. Ela começou lá na África e expandiu, dominando parte da Europa, Ásia e África. Então, observem que o mundo inteiro foi atingido, mas, como diz o texto, iniciou-se na Europa, espalhou-se pela África, Ásia e Oceania. Eu estou falando de 3 continentes que são ligados e que foram atingidos. Então, Europa, Oceania, África, mas eles foram lá para a Rússia. Então, toda a questão do leste europeu, toda a questão de parte da África e países próximos foram violentamente atingidos pelo processo da guerra. E aí, esse conflito monstruoso teve sim uma ideia de organização. E aí, ele pode ser classificado em uma escala em 3 momentos. Uma primeira fase, que é da supremacia alemã, do poder da Alemanha, do poder nazista. Uma segunda fase, quando houve mais ou menos um equilíbrio entre as forças, isso, claro, após o dia D. E, por fim, quando Hitler percebeu que iria perder a guerra, procurou um homem de confiança dele e falou que era para ele colocar ele numa vala e queimar, para que os opositores não tivessem nem acesso ao corpo dele. Até que se assinou a rendição. Esse foi o momento maior, a derrota do eixo. E aí vamos dividir o conflito. Eu acabei de falar do eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados. Gente, nós, brasileiros, fazemos parte do grupo dos aliados. E por que nós não entramos aqui? Porque entram aí aqueles países que foram os grandes líderes do confronto, aqueles que mais se empenharam, né, que impuseram recursos, força militar e tudo mais. Vários outros países estavam lá e foram responsáveis. Por exemplo, a Batalha de Monte Castelo, na Itália, foi vencida por o Exército Brasileiro, da Força Expedicionária Brasileira. Eles retomaram, tomaram o poder e aquilo ali era um lugar elevado, era um morro, e dali eles impediam que os exércitos tomassem posse. Foi o Exército Brasileiro que teve essa importante contribuição. Entretanto, não entra nessa divisão. Marcas. Nós temos marcas indeléveis do conflito. Marcas que ficaram cravadas na pele. Por exemplo, o movimento de quase dizimação dos judeus, Holocausto. Outros absurdos que eles cometeram, até que a guerra praticamente perdida, não havia tido a rendição, mas como a gota d'água que faltava, os Estados Unidos lançaram as 2 bombas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, uma forma de mostrar a supremacia do seu poder. E aí, como a coisa verdadeiramente terminou? Ela terminou com uma rendição. Né? Os japoneses, no convés do navio,
assinaram, tipo assim, a partir de agora está encerrada a guerra. Vocês ouviram falar dos kamikazes, pilotos japoneses já considerando perdidos, não tinham mais o que fazer, eles entravam nos aviões e atacavam os porta-aviões, os navios, os submarinos, morriam e levavam com eles centenas de soldados adversários. Mas oficialmente a guerra terminou quando o Japão assinou o Tratado de Paz de rendição. Nós temos aí o Enola Gay, ele recebeu, era o nome da mãe do piloto, esse piloto foi convocado, escolhido para comandar essa máquina que se tornou a máquina de destruição, uma máquina de destruição da história, responsável por lançar a Little Boy, a bomba que destruiu os sonhos em Hiroshima e Nagasaki. E aí, fontes de música, de inspiração de poetas, de escritores, de músicos, autores, a famosa Rosa de Hiroshima, ou cogumelo atômico. Essa é a poeira que se levantou após a explosão da bomba. Volto a afirmar, a bomba não explodiu no solo, ela explodiu um pouco antes. Se explodisse no solo, ela teria muito mais poder de devastação. Quais foram os horrores da guerra? Gente, isso aí é uma das várias fotos das grandes valas que eles abriam de tratores e os corpos eram jogados, literalmente, empilhados, centenas, milhares de corpos, fora os que eles queimaram, derreteram com ácido. Foram momentos horríveis. Imagens aí de corpos decapitados, chegavam-se ao absurdo de fazer partida de futebol com cabeças humanas. Claro que eles não jogavam futebol com cabeça, mas era uma forma de mostrar a dominação, a humilhação que se pregava. Olha, acabei de falar das valas. Algumas dessas valas eles jogavam ácido para derreter os corpos. Mas no momento maior da guerra, eles não tinham mais acesso a isso. Então eles fizeram as chamadas latas de sardinha, queimavam corpos, incineravam nos fornos, fizeram misérias. Mais fotos. E aí, o que aconteceu após a guerra? O que é que o mundo fez? A Europa estava praticamente destruída. E aí, um presidente norte-americano criou o famoso Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Era o chamado Plano de Reconstrução Europeia. Parece comédia, mas os países que ajudaram a retomar a liberdade na Europa e nos países, nos continentes atingidos, emprestaram dinheiro, sobretudo os norte-americanos, os Estados Unidos da América, emprestaram dinheiro para reconstruir o que a guerra destruiu. Claro, não era dar dinheiro, emprestar dinheiro. Alguns países tornaram-se, voltaram a ser grandes potências. E aí nós vamos encontrar no simbolismo o Brasil recebendo dinheiro, sendo beneficiado nesse período. Ora, o Brasil não sofreu, não foi destruído, não foi atacado. Por quê? Porque surgia aí também um crescimento do comunismo, partindo lá da União Soviética para o mundo. E as nações capitalistas começaram a investir dinheiro para que o comunismo não crescesse no mundo. Um plano, ele vem sempre sucedendo um plano anterior e você vê aí as restrições. O que é que os Estados Unidos queriam? Eles queriam abrir o comércio, eles queriam vender seus produtos. E aí, isso só era possível se os portos se abrissem. Né? Se acontecesse, na época, uma abertura ou reabertura para o mercado internacional.
frisando ainda no plano Marshall, a questão, eu falei no instante da abertura, a derrubar barreiras, facilitar o comércio, o contato entre países, porque naquele momento precisavam. A Europa estava totalmente derrotada. E aí precisava de mão de obra, precisava de várias coisas para se reerguer. Voltando ainda no plano Marshall, a importância que teve, naquele período a renda por cabeça na Europa era baixíssima. Eles não tinham mão de obra. Observe, alguns países, inclusive, incentivaram as pessoas a terem filho, a procriar, porque não se tinha mão de obra. As coisas precisavam acontecer. Investiram. Quem queria estudar, eles mandaram estudar aqui na América e outras regiões. E tudo isso pensando em se tornar ou voltar a ser uma nação forte no futuro próximo. Houve indenização, assim como na Primeira Guerra, mas alguns países não receberam. A exemplo da Rússia, ela rejeitou porque ela temia que, uma vez abrindo para o capital que vinha dos Estados Unidos, ia permitir que eles intervissem no crescimento do comunismo. Então ela se fechou, não permitiu, e não permitiu que nações ligadas a ela, né, uma parte da Alemanha, da Coreia, para que o capitalismo não sobrepujasse o socialismo, no caso o comunismo, que crescia fortemente naquele local. Observe aí a Inglaterra, o Reino Unido, foi o lugar que mais se beneficiou, que mais colheu, que mais sugou desse investimento do Plano Marshall. Volto a falar da União Soviética, hoje Rússia, né? Eu falei nesse instante, ela não aceitou esses recursos porque ela temia perder a pujança do socialismo, que na época era chamado simplesmente de comunismo. Reafirmando o poder dos Estados Unidos, que foi a nação que lançou o Plano Marshall, e eles não foram atingidos diretamente. Primeiro, a guerra não aconteceu na América, aconteceu na Europa. Portanto, os Estados Unidos foram para a guerra, entraram na guerra, gastaram milhões e, mais tarde, cada milhão daquele retornava em forma de benefício. O mundo se abriu para os americanos, que venderam tudo, até saco para colocar defunto, para colocar corpos, eles venderam. E eu trago para vocês algumas questões que vocês vão responder a partir da leitura e compreensão do texto. A primeira questão, eu quero que vocês conceituem Segunda Guerra Mundial. Deem um conceito para a Segunda Guerra Mundial. Segunda questão, como podemos entender o expansionismo alemão? A terceira questão, qual foi o tamanho da matança provocada pelos horrores da Segunda Guerra? Quantificar esse tamanho da matança. A quarta questão, observe que todas as questões são questões abertas. Na sua opinião, por que os Estados Unidos foram uma das nações que saíram menos prejudicadas na guerra? Tem um errozinho aí, tá? Vocês vão dizer por quê. A quinta questão, qual foi o marco que marcou efetivamente o final da Segunda Guerra? A sexta questão, eu quero que vocês comentem a simbologia da rosa no decorrer da Segunda Guerra. A sétima questão, qual a importância do Plano Marshall? A oitava questão, qual foi o percurso da guerra, ou seja, de onde para onde? A nona questão, quais foram os grupos que se formaram durante a Segunda Guerra Mundial? A guerra aconteceu e aconteceu a formação de grupos. Eu quero que vocês me digam quais foram esses grupos. E chegamos ao final
da nossa atividade. A todos um dia abençoado. Leiam com atenção e respondam à atividade. Fica aqui o meu grande abraço. Um bom dia para todos.